A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o missionário Rogério Cosa, da cidade de Campinas. Hoje eu quero falar sobre o tema do nosso amigo, que ele é muito íntimo conosco, ele está todos os dias comigo, ele me orienta, ele me capacita, ele me ajuda e ele revela. E se você quer conhecer quem é este amigo, ele chama-se Espírito Santo. Então o tema é Conhecendo o Espírito Santo. Bom, vamos lá. Antes de nós adentrarmos na palavra, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui na TV online, ok? E às 19 horas da noite, né? Aqueles que puderem assistir, compartilhar, se inscrever no nosso canal aqui embaixo, o endereço, a gente agradece muito e o nome de Deus sempre será glorificado, aprendendo a poderosa palavra de Deus. Conhecendo o Espírito Santo. Vamos lá, irmãos. O Espírito Santo, no Velho Testamento, ou no Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, é mencionado 81 vezes, né? Bom, pairava por sobre as águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2, os homens eram ungidos pelo Espírito Santo para edificar uma habitação de Deus. Exemplo, Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 6, você vai ver lá os homens ungidos pelo Espírito Santo para edificar uma habitação de Deus, ou uma casa de Deus. Na época de Jesus, como era o Espírito Santo? Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versículo 18. Atos, capítulo 10, versículo 38. Foi batizado pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Foi cheio do Espírito Santo, Jesus. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Foi guiado pelo Espírito Santo. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Foi mandado pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito Santo é evidente no Velho Testamento e continua seu trabalho ainda hoje. Ok, irmãos? Bom, o Espírito Santo, ele é manifesto de 7 formas diferentes em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. Ele é manifestado como o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor, Yahweh Yahvé, e unção de Deus. 1 João capítulo 2, versículo 27. Então, todos esses versículos que eu estou falando, irmão, acompanhem na sua Bíblia, ok? Por isso que eu estou falando bem devagarzinho, para você estar anotando e olhando esse vídeo diversas vezes e entendendo na palavra quem é o Espírito Santo, ok? Agora nós vamos falar sobre os símbolos do Espírito Santo. Quais são os símbolos do Espírito Santo? Ele se manifestou como pomba, como água, como rios de água, como fogo, como vento, como óleo e como luz. Ok? Quais são as atividades do Espírito Santo? Ele ensina, ele guia, ele consola, ele contende com os pecadores, ele intercede, ele fala,
e ele é a glória de Deus, é o Espírito Santo. Qual que é o tratamento pessoal? Pode-se mentir a ele? Só você ler na Bíblia aí, ó. Atos capítulo 5, versículo 3. Pode ser resistido? Atos capítulo 7, versículo 51. Pode ser extinguido? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Pode ser blasfemado? Aí que está o perigo, hein? Mateus capítulo 12, versículo 31. Podemos ter comunhão? 2 Coríntios capítulo 13, 13. Nome do Espírito Santo, que a Bíblia chama Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito da vida em Cristo, Jesus. E como Jesus subiu ao céu e deixou o Espírito Santo. Então o Espírito Santo hoje faz a atuação de Jesus na terra. O Espírito Santo ele atua no lugar de Jesus como Consolador, como o Espírito do seu Filho, como o Espírito da promessa, como o Espírito da verdade, como o Espírito da graça, como o Espírito do eterno Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que é a palavra Consolador? Espírito Santo Consolador. Significa aquele que é chamado para ficar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo em qualquer eventualidade. João capítulo 14, versículo 16. Eu subirei, mas enviarei o Consolador, para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. O Espírito Santo da verdade. A função do Espírito Santo é revelar Jesus Cristo e guiar os filhos de Deus através da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo não é uma força ativa, não é uma radiação, nada disso. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem vontade, ele pode ser entristecido, o Espírito Santo tem conhecimento, e o Espírito Santo é paz, alegria e amor. Da Trindade, os três nomes estão vinculados em Mateus, capítulo 28, 18 ao 20, e os três estão operando juntos. Mateus, capítulo 3, versículo 16 ao 17. E os três juntos. 1 João, capítulo 5, versículo 7. Amém, irmãos? Então está aí o ensino básico para você conhecer o Espírito Santo. E como faz para mim ter o Espírito Santo? Para ter o Espírito Santo, primeiramente, a pessoa tem que reconhecer Jesus no seu coração como Senhor e Salvador. Arrepender dos seus pecados, abandonar o mundo, viver em santificação, oração, jejuar, buscar a santidade de Deus e ter uma vida de oração e obedecer à palavra de Deus. Renunciar ao mundo, o pecado, tudo que desagrada a Deus. Aí você aceitando Jesus como teu Salvador e ficar firme. Aí vem o Espírito Santo, tira o espírito do mundo que estava sobre você, tira de dentro de você o homem do pecado, tira de você o espírito do mundo, e aí o Espírito Santo adentra no seu coração e faz morada. Isso se você aceitar Jesus de coração. Aí ele faz morada, aí ele vai te consolar, vai te ajudar, vai te ajudar conforme o vídeo aqui eu falei a palavra de Deus. Se você quiser aceitar o Espírito Santo, aproveite. Aproveite este vídeo e que chegou até você. Se esse vídeo chegou até você, porque Deus está vendo que você precisa ter o Espírito Santo, que você precisa aceitar Jesus. Então esse vídeo é uma bênção de Deus para a tua vida. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa vai abrir o coração para te aceitar e ser fiel até o fim. Entra no coração dessa pessoa, meu Pai. Desse jovem, dessa criança, desse senhor, dessa senhora, dessa mãe, desse pai, deste jovem, desse adolescente. Entra no coração dos governantes, dos reis,
do ateu, de quem é aquele que o Senhor vê que abriu o coração. Entra, faz morada, liberta, cura, transforma, liberta e opera a maravilha. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.